Notícias de última hora do Oriente Médio. Israel anunciou a eliminação do líder de fato do Irã. Segundo as forças de defesa de Israel, o país eliminou 2 altos funcionários iranianos em ataques separados. O chefe da Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, que de fato liderava o país, e o comandante do grupo paramilitar Basij, Ghalam Reza Soleimani. O primeiro é o líder de fato do Irã, apesar da eleição de Mojtaba Khamenei como líder, que, lembro, ninguém viu ou ouviu até agora. E o segundo era responsável por reprimir os protestos. E agora, em Israel, já insinuam que os iranianos não devem temer o Basij e que chegou a hora de retomar o protesto contra as autoridades. Neste episódio, vamos discutir quem eliminou os membros do regime iraniano e a que mudanças isso pode levar. Sou Alexei Pet e vamos conversar sobre esse tema, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário neste episódio. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pet News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou publicamente que na terça-feira, 17 de março, as forças de defesa de Israel eliminaram o chefe da Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, que de fato comandava o país, e também o comandante do grupo paramilitar Basij, Ghalam Reza Soleimani. Para entender, os Basij no Irã são, por exemplo, como os milicianos na Ucrânia. São grupos paramilitares semi-oficiais de pessoas que geralmente apenas intimidam ou até matam aqueles que são indesejados pelo regime. Durante os protestos no início deste ano, foram justamente os Basij que mataram a maioria dos manifestantes. Eles não são militares, nem pela polícia, nem pelos serviços secretos, nem pelos soldados do exército, mas sim são soldados do regime. O ministro da Defesa de Israel jurou continuar essa luta, citando: continuar a caçada à liderança do regime iraniano terrorista e repressivo, repetidamente cortar a cabeça do povo e não permitir que ela cresça novamente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou em seu comunicado que a eliminação de Larijani faz parte dos esforços de Israel para desestabilizar o regime iraniano. Em seguida, segue a citação. Esperamos que isso dê ao povo iraniano a oportunidade de remover isso. Isso não acontecerá de imediato nem será fácil, mas com persistência daremos a eles a chance de controlar seu destino. Por outro lado, o regime iraniano não confirmou nenhuma das eliminações, mas vou lembrar que a morte de Ali Hamada em Teherã também só foi confirmada quase 2 dias depois. E como de costume, em Teherã decidiram mostrar que todos estavam errados. E Larijani, na verdade, está vivo. Mas não, ele não apareceu em público. Apenas no canal do Telegram de Larijani foi publicada uma mensagem manuscrita de 17 de março sobre um evento em memória dos militares da Marinha do Irã que morreram. Isso supostamente era a prova de que ele estaria vivo. É importante lembrar que Larijani se tornou o funcionário iraniano mais radical. Na semana passada, ele alertou Donald Trump, citando: tenha cuidado para não ser destruído você mesmo, e ameaçou rastrear os militares americanos caso os Estados Unidos ataquem o sistema de energia do Irã. Mas, na verdade, Larijani era realmente a figura mais influente no comando do Irã. Enquanto ainda permanecem dúvidas sobre a gravidade dos ferimentos, Mojtaba Khamenei. Na essência, a eliminação de Larijani é uma continuação da eliminação do regime de Khamenei, porque Larijani foi por muito tempo o principal homem de confiança de Ali Khamenei. Por outro lado, um dos funcionários israelenses afirmou que a influência de Larijani vem enfraquecendo desde que Mojtaba Khamenei foi eleito o novo líder supremo. Larijani fez lobby por supostos outros candidatos, mas no final foi Mojtaba quem venceu. E, segundo fontes informadas, nos últimos dias, Larijani também fazia parte do grupo que defendia o início de negociações de paz com os americanos, embora publicamente ele se comportasse de outra forma. Fontes informaram que o campo oposto, liderado pelos apoiadores de Mojtaba Khamenei, como o presidente do parlamento Mohammad Baghir Ghalibaf e o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica Ahmed Vahidi, insistiam, ao contrário, na continuação da guerra. Larijani, que tinha 67 anos, por muito tempo esteve ligado à Guarda Revolucionária Islâmica e se tornou um símbolo notável do regime. E ele até participou de um comício público na semana passada em Teherã, apesar de ser o principal alvo de Israel. Larijani navegava habilmente na política da República Islâmica, ocupando vários cargos.
Durante a guerra com o Iraque nos anos 80, ele foi comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, depois passou para o governo. Larijani ocupou os cargos de chefe da emissora estatal de rádio e TV, principal negociador nuclear do Irã e presidente do parlamento iraniano. Mas já em 2004 tornou-se conselheiro do líder supremo Ali Khamenei. Após o conflito do ano passado com Israel, em junho, ele voltou a ocupar um papel de destaque como chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã, que muitos analistas consideram, na verdade, a principal figura responsável pelas decisões no Irã. Analistas americanos afirmam que foi justamente Larijani quem constantemente provocava Donald Trump para uma guerra aberta. E embora Larijani fosse visto mais como um pragmático do que como um radical ideológico, ele ainda assim é comprometido com a sobrevivência da República Islâmica, exatamente nesta forma. E foi justamente Larijani quem desempenhou um papel importante no desenvolvimento da estratégia militar do Irã. No início da guerra, Larijani declarou que o Irã tinha cartas na manga que Trump ainda não tinha visto e também afirmou que, ao contrário dos Estados Unidos, o Irã estava preparado para uma guerra prolongada. Vou lembrar de um episódio muito importante. Anteriormente, o jornal kuwaitiano Al Jarida, que pertence a pessoas próximas ao governo, escreveu que Mojtaba Khamenei foi transferido para Moscou em um avião militar russo como parte de uma operação secreta. Ao chegar em Moscou, ele passou por uma cirurgia. O novo líder do Irã está sendo tratado em um hospital particular dentro de um dos palácios do ditador russo Vladimir Putin. Fontes afirmam que, devido à ameaça de novos ataques, as autoridades iranianas decidiram enviar Mojtaba Khamenei para tratamento em Moscou. E foi aqui que o mais interessante ficou escondido. A seguir vou citar o jornal Al Jarida. Uma fonte próxima aos reformistas iranianos expressou dúvidas sobre a veracidade do primeiro pronunciamento público de Mojtaba Khamenei. Segundo ele, o texto pode ter sido escrito pelo secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, já que era composto inteiramente de trechos de declarações públicas anteriores do próprio Larijani. Portanto, vale a pena pensar se Larijani não seria o verdadeiro líder do Irã, porque, mais uma vez lembro, ninguém até agora viu Mojtaba. Também é importante entender que Israel incentiva protestos dos iranianos, o que faz sentido. Ou seja, a inteligência israelense pode muito bem entender que, neste momento, o regime em Teherã perdeu seu verdadeiro líder, não Mojtaba, que só foi visto em um recorte de papelão. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o nosso canal no YouTube financeiramente com qualquer doação, assinatura paga ou se tornando patrocinador no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.